Boa noite, gente. Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei que horas que você vai entrar aí e vai assistir essa live que vai ser gravada aqui ao vivo. Mas de qualquer forma agora, né? Boa noite, bom dia, boa noite. Sejam bem-vindos. Estamos aqui para mais uma live devocional. Você quer ouvir algo poderoso da parte de Deus? Queridos, os dias são difíceis, né? Olha o que está acontecendo no Rio de Janeiro. Se você ainda não se inteirou disso, eu estava ali na academia, fui levar meu filho e tive um tempinho para mexer no celular, aguardando. E quando eu vi lá na cidade que eu morava lá, deu uma ventania em Maricá, Rio de Janeiro. Fiquei logo preocupada, fui ligar para minha mãe, para minha comadre, para os meus antigos vizinhos, né, atrás de saber se estava todo mundo bem. Ventos fortes de 100 quilômetros, muito caos. Liguei para uma amiga minha de Niterói também. Caiu estrutura de posto de gasolina, um senhor foi arrastado pelo vento, bicicleta, caixa d'água que caiu. O professor do meu filho, que também é do Rio de Janeiro, mas está aqui no Goiás, falou que perdeu 2 amigos, que o muro caiu em cima deles, morreram lá em Santa Teresa. Então, assim, gente, quando eu saí do Rio de Janeiro, Deus tinha me dado alguns sonhos sobre esses tipos de catástrofe que ia acontecer lá. E ele tinha falado para me retirar. Eu comuniquei minha família, sabe? Queria trazer todo mundo, mas, como diz a palavra profeta de casa, não tem honra, né? Então, assim, até alguns amigos meus, toda vez que acontece esse tipo de coisa, tipo a Rita, a Sandra e tal, eles falam: cara, Vivi, só lembrei de você, que você já vem falando isso ó, desde 2020, antes da pandemia. Mas tudo bem. Eu sei quando é Deus falando comigo, por isso que o nome do meu canal é Se Deus Mandar, Vivi Vai Falar. E eu obedeci, né? O Senhor me trouxe para cá. Ele já tinha falado desde 2020, antes da pandemia, antes de março. Ele falou dia 6 de janeiro de 2020. E a gente já se concretizou, estamos na roça, né? Então, a gente sabe. Hoje o tema é o Rei Invisível. E a gente vai ler Daniel 10, do 10 ao 19, rapidinho. E eis que uma mão me tocou e fez que me movesse sobre os meus joelhos e sobre as palmas das minhas mãos. E me disse: Daniel, homem muito desejado, está atento às palavras que te vou dizer e levanta-te sobre os teus pés, porque eis que te sou enviado. E falando ele comigo esta palavra, eu estava tremendo. Então me disse: não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o teu coração a compreender e humilhar-te perante o teu Deus, são ouvidas tuas palavras, e eu vim por causa das tuas palavras. Mas o príncipe do reino da Pérsia se pôs defronte de mim 21 dias, e eis que Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para ajudar-me, e eu fiquei ali com os reis da Pérsia. Agora vim para fazer-te entender o que há de acontecer ao seu povo nos derradeiros dias, porque a visão é ainda para muitos dias. E falando ele comigo essas palavras, abaixei o meu rosto e emudeci. E eis que uma, como semelhança dos filhos dos homens, me tocou os lábios. Então abri a minha boca e falei, e disse àquele que estava diante de mim: Senhor meu, por causa da visão sobrevieram-me dores e não me ficou força alguma. Como, pois, pode o servo deste meu senhor falar com aquele meu senhor? Porque quanto a mim, desde agora não resta força em mim, e não ficou em mim fôlego. E uma
como semelhança de um homem, me tocou outra vez e me confortou e disse: Não temas, homem, muito desejado. Pai seja contigo, anima-te, sim, anima-te. E falando ele comigo, esforcei e me disse: Fala, meu Senhor, porque me confortaste. O Rei Invisível. E o versículo de destaque aqui é o versículo 12. Eu vim em resposta à sua oração. Você já aconteceu situações em que você estava orando e clamando, pedindo muito algo a Deus, e isso estava demorando, e que às vezes você fez até propósitos, né? E estava ali em um momento de jejum, de renunciar a algo, para que você recebesse resposta, e parecia que o céu estava de bronze, que parecia que Deus não estava te ouvindo. Pois é, Daniel fez um propósito com Deus de 21 dias. E quando nessa parte desse versículo aqui de Daniel 10, do 10 ao 19, vai nos contar que quando o anjo desce para falar para ele que a bênção dele já estava liberada desde o primeiro dia. Porém, existia um demônio, um príncipe da Pérsia que estava ali impedindo ele de entregar a bênção. E que, no entanto, veio Miguel, que era um dos principais príncipes, né, um dos primeiros príncipes, veio Miguel a interpor lá para que pudesse ser entregue esta bênção no 21º dia, no último dia do propósito de Daniel. Gente, desculpa. Eu peguei uma gripe, custou, viu? Todo mundo aqui, meus filhos tiveram, o pequenininho descadeou para uma pneumonia e eu não peguei. Aí quando foi segunda-feira à noite, comecei a sentir a garganta arder muito, mas já tomei um remédio, já fiz meu xarope, já tomei xarope caseiro, faço shots aqui de açafrão, mel, limão, pimenta preta, tô tomando. Deu uma aliviada, mas agora à noite o nariz voltou a escorrer. Mas eu creio que amanhã eu vou estar ótimo, em nome de Jesus. Hoje já consegui fazer bastante coisa. Anteontem, anteontem, porque hoje já é quinta, né? Eu fiquei de cama. Tirei o tempo pra me repousar, senão a gente, né, não consegue se recompor. Então, o devocional vai falar assim: eu vim em resposta à sua oração, versículo 12. O musical Pilgrim 2017 é baseado no livro O Peregrino, publicações de Pão Diário 2020, uma alegoria sobre a jornada do cristão. Nele, as forças invisíveis do mundo espiritual tornam-se visíveis ao público. O personagem rei, representando Deus, está no palco durante quase todo o espetáculo. Em vestes brancas, bloqueia os ataques do inimigo. Segura com ternura os que sofrem. Boa noite, meu filho, dorme com Jesus. E encoraja outros a praticarem boas obras. Apesar do seu papel indispensável, os personagens humanos não veem fisicamente, apenas os efeitos das suas ações. Será que vivemos como se o verdadeiro rei estivesse atuando em nós? Mesmo quando não o vemos? Diante da necessidade, Daniel recebeu uma visão de um mensageiro celestial, enviado em resposta às suas orações. O mensageiro explicou que a guerra espiritual o atrasou e que o reforço angelical teve de ser enviado. Daniel foi lembrado de que, mesmo não podendo ver Deus, estava cercado de evidências do seu cuidado e atenção. Não tenha medo, ele disse, pois você é muito precioso para Deus. No final da peça teatral,
O personagem principal chega às portas do céu após muitas tribulações e celebra pela primeira vez posso ver o rei, até que o vejamos com nossos novos olhos no céu, busquemos sua ação em nossa vida. Gente, isso nunca foi tão real isso aqui que a gente está falando agora. Ontem, quem assistiu a live de ontem, que já tá baixada lá no meu perfil, ontem tava passando umas aeronaves aqui, bem baixinho, de farol apagado, toda apagada. Aí meu filho viu, sabe, por volta de, eu acho que era umas 7 e pouca, por aí. E aí, quando eu olhei no grupo aqui da cidade, tinha alguém perguntando, gente, você sabe me informar o que é essas aeronaves passando baixinha aqui apagada? E sabe o que é? Tá tendo um treinamento, já tem uns 3 ou 4 dias. Aqui perto, em Anápolis, tem como é que se diz? Um aeroporto militar. E eles estão fazendo treinamento de abate de segurança para proteger contra ataques de outros países, ataques aéreos, sabe? E aí eu fico me imaginando por que que isso está se intensificando dessa maneira, porque eles passam aqui de dia, eu já vinha desses 3 dias escutando barulho, mas passa tão rápido que quando eu corro lá fora para ver, eu não vejo nada no céu, nada. E ontem meu filho viu, aí meu cunhado ficou me zoando, eu falei, gente, que cunhado saiu aqui no grupo aqui da cidade, e quando chegamos lá, quando meu cunhado foi dar uma volta com o cachorro que tá operado, aí passou de novo. Então, assim, se treinando à noite, com tudo apagado, voando muito baixo, né? Então, hoje acontece isso lá no Rio de Janeiro. Muita catástrofe, não se tem dimensões de quantos mortos, pessoas na praia sendo atingidas por cadeiras, voando, barraca, uma correria em Niterói, Arraial do Cabo, como é que é o nome ali? Angra dos Reis, um monte de embarcação foi, como é que chama? Não é naufrágio, tão à deriva, né? Porque soltaram, enfim, tá um auê. O professor aqui de Muay Thai do meu filho, que também é carioca, né, veio do Rio, diz que perdeu 2 amigos, que o muro despencou e caiu em cima deles, eles morreram. Então, assim, sinistro, sabe? E a gente vê aí a iminente volta de Cristo a qualquer momento, mais latente. E o que mais tem acontecido são pessoas avisando sobre essas questões, sobre sonhos, sobre pesadelo, sobre essas questões. Eu mesmo lá no meu canal, lá na outra plataforma, que também se chama Se Deus Mandar, Vive Vai Falar. Tem alguns vídeos lá de sonhos que tivemos antes de vir aqui para o Goiás. Sonhos pesados, com mortes de muitas crianças. E que a gente tem clamado diariamente, só Deus sabe. Porque são coisas muito pesadas. E aí, meu filho também teve um sonho, tá lá também, gente, sinistro, no qual ele via umas naves, com uma nave mãe, e uma tava atacando a outra, e era enorme, ele disse que era do tamanho do céu. E que uma tombava a outra e ficava inclinada, não caía, ficava inclinada lá nos ares. E de repente aparecia um computador, como se ele tivesse com óculos virtual na cabeça dele, procurando o chip. E aí vinha detectando em mim e no pai dele, não tem chip, no chip.
E aí ele escutava o barulho de agulhas caindo no chão, como se fosse algo eletrônico. E quando ele olhava, tava eu, o pai dele e o irmão dele, já mortos, inchados, tipo, fomos exterminados, né? E ele tinha um... Sabe a criptonita verde do que enfraquece o super-homem? Pois é, ele disse que tinha um negócio parecendo um diamante, um triângulo, que flutuava aqui nele. É como se ele tivesse a marca. É como se ele tivesse o chip, sabe? E ele não morria. E aí a gente conversou muito com ele, que ele era muito envolvido com tecnologia e a gente cortou muitas questões de jogos e tudo mais. E ele hoje ele tem consciência, ele mesmo parou, tá estudando pro Enem, nem tá jogando mais nenhum tipo de jogo, glória a Deus, que tá lá, gente, qualquer coisa vocês vão lá, no Se Deus Mandar e vai falar na outra plataforma lá vermelhinha. E assistam. Então, esses foram sonhos pesados, né? Hoje eu falava, e as pessoas não acreditam, não. O profeta não tem voz no seu meio, não tem. Eu tava falando com meu cunhado e falando, não, isso aí é desse povo aí que não vai acontecer nada disso, não. Essas coisas aí é desse povo aí que gosta de botar terror. Falei, não, cunhado, eu sei quando Deus fala, meu querido. A gente não tá aqui. Não foi Deus que falou que a gente ia vir pra roça? Quantas plantas que eu plantei dentro de um apartamento que eu trouxe frutífera pra cá, que deram da semente, mais de 14 pés de planta, entendeu? Então, assim, Deus tinha dado ordem em 2020 para plantar. Eu comecei a plantar dentro do apartamento. Primeiro foi uma graviola da semente. Depois eu plantei jambo, eu plantei nectarina, eu plantei tamarino, todos deram. Aqui tem a nectarina, tamarino, grumichama, tudo que eu trouxe lá do Rio de Janeiro, que eu estava plantando dentro do... A graviola não, porque a graviola deu tão rápido, cresceu tanto, que foi a primeira que eu plantei em obediência, que plantei lá na casa da minha mãe, já tá dando graviola, já tem uns 3 anos. Ela com 3 anos já estava dando graviola. Ano passado deu graviola de quase 2 quilos, né? Então, a gente sabe quando é Deus falando com a gente. Ah, mas essa menina é maluca, não sei o quê. Pois é. Aí eu tava falando com meu cunhado, não dá para arriscar. Não dá para arriscar. Sabe? Se Deus está falando, se tem alguém que é profeta no nosso meio, a gente tem que o quê? Se precaver, porque a gente tem que ser prudente e astuto como a serpente, prudente, sabe? E ter visão de águia. Então, assim, não é possível que Deus está falando com tantas pessoas, que tem tantos vídeos de pessoas falando sobre tudo que está acontecendo na face da terra. E não é possível que esse sono de dormência, meu Deus, que ninguém consegue, não é para se apavorar, mas é para a gente se voltar para Deus, porque o único escape que a gente vai ter é o próprio Deus. Não existe outro escape. A gente pode ser prudente, a gente pode juntar comida, a gente pode guardar um pouco, a gente pode guardar água, a gente pode tudo. Mas, gente, se o escape não vier de Deus, não adianta nada disso, não adianta nem bunker, porque a própria palavra de Deus diz que os grandes e os poderosos iriam ser soterrados dentro das suas, como é que é o nome que fala, gente? Das grutas, né? E aí eu te digo, de que adianta tanta coisa se a gente não tiver Cristo? Numa hora dessa, o que você vê nos vídeos aí, vai procurar depois do que aconteceu hoje no Rio de Janeiro, da ventania que deu. O céu tá limpinho lá, que a minha amiga falou. Mas não foi tempestade de chuva, foi tempestade de vento.
de 100 quilômetros, gente. E as pessoas clamando a Deus. Nessas horas só resta Deus, não tem onde você se acobertar. É lona voando, todo voando, é caixa d'água de prédio voando, é muro caindo, árvore caindo, e aí? É o mar invadindo o asfalto. Minha irmã chegou cheia de areia, que minha mãe falou, que tomou um banho de areia na rua. Gente, é naufrágio de barcos, de embarcações indo à deriva. O pessoal que estava nas barcas que atravessam do Rio de Janeiro para Niterói passaram um sufoco, ondas enormes, batendo já na janela de dentro da embarcação, gente. É nessas horas, é Deus e Deus, é nós e Deus. E aí, aqui está falando que Daniel estava ali esperando uma resposta e o príncipe da Pérsia, que era um demônio, né, estava ali impedindo aquilo de chegar, que já tinha sido liberado desde o início. Mas Daniel fez o quê? Perseverou. Nós temos que perseverar. Tá difícil? Persevera. Tá fácil? Persevera. Tá doendo? Persevera. Tá na dor? Persevera. Segura na mão de Deus e segue. Não tem outro caminho. O único caminho que nos resta diante das situações que têm acontecido, seja no cunho político, seja religioso, seja as catástrofes de tudo que está acontecendo, das revelações sobre OVNIs e tudo mais, entendeu? Todas essas questões são só para gente desfocar, são só para a gente se distrair. Mas o que a gente precisa é se voltar para o manual de vida, se voltar para a constituição do reino nos quais a gente pertence, que é o reino de Deus, no qual a gente pertence, que é o reino de Deus. É tempo de se prostrar, é tempo de buscar, é tempo de estar na presença, é tempo de se consagrar e de se santificar. Cuidado que os seus olhos se alimentam. A boca fala do que o coração está cheio. E o coração é o que entra aqui na nossa mente. O que você tem buscado para a sua vida? Então, eu queria abrir esse momento de reflexão, nem li a reflexão aqui. A reflexão é: você conhece a atuação de Deus em sua vida? Há alguma área em que você luta para crer em sua companhia? Você consegue ver a mão de Deus na sua vida? Eu consigo. Todo dia quando eu acordo, eu consigo ver a mão de Deus. Porque se no estalar de dedos eu não tinha mais ar e nem aqui eu estava mais. E às vezes a gente nem agradece por isso, porque a gente já está tão acostumado a ter o fôlego de vida, mas na hora que a gente falta o fôlego, a primeira coisa que a gente pensa é: meu Deus, me ajuda, alguém me ajuda, meu Deus, me ajuda, né? Então, e às vezes a gente nem agradece, mas eu vejo a mão de Deus na minha vida todos os dias, quando eu abro os meus olhos. Por quê? Porque Ele me deu fôlego, me deu mais uma oportunidade de me tornar uma pessoa melhor, de me tornar mais, buscar a santificação, a consagração, mais uma oportunidade de eu fazer a diferença na vida das pessoas que me cercam, mais uma oportunidade de ser exemplo para os meus filhos, porque o único legado que eu posso deixar, a única coisa valiosa que eu posso deixar para os meus filhos
São as minhas atitudes de fé que eles presenciam todos os dias. Nada mais. Nada mais pode valer mais do que um legado de busca da presença de Deus, né? Então, você consegue ver a mão de Deus na sua vida? Consegue? Se você consegue ver a mão de Deus na sua vida e você quer alguma oração específica, escreve aí no chat agora. Eu vou orar por todos que entraram aqui na live. A gente está aqui com 1.200 curtidas e entraram bastantes pessoas. Eu vou orar por todas, mesmo que a pessoa tenha entrado e saído, mas é uma oportunidade de que eu possa abençoar ali o lar dela e a vida dela. Se você tiver algum pedido específico de oração, escreve aí rapidinho. Quando eu fechar os olhos, eu não olho mais chat. Eu não sou viciada assim nessas coisas. Então, eu não vou olhar, vou estar ali conectada com o papai. Por mim e por vocês todos. Amém? Senhor, meu Deus, Pai amado, Pai querido, estamos aqui na Tua presença para declarar, Senhor, que sem Ti nada somos, que nós necessitamos de Ti. Nos cobre, Senhor, com Teu sangue, nos reveste com a armadura completa de Deus. Guarda, Senhor, nosso corpo, nossa alma e nosso espírito, Jesus. Senhor, tem de misericórdia de nós, Senhor. Somos fracos, não passamos de pó, Jesus. Somos tão pequeninos, Pai. Um vento nos carrega, Senhor. Oh Deus, em nome de Jesus, sei com as famílias lutadas nessa hora, Jesus. Lá do Rio Grande do Sul também. Oh Deus, em nome de Jesus, eu clamo por cada família representada aqui nesta live, pelas pessoas que entraram nem que por um segundo nessa live. Entre seus lares, Senhor, trazendo a paz que excede todo entendimento que só vem de Ti, a comunhão, a unidade, o coração dos pais aos filhos, dos filhos aos pais, da esposa ao marido, do marido à esposa. Oh, meu Deus, em nome de Jesus, eu clamo a Ti, Senhor, por aqueles que têm sofrido de depressão, que não têm encontrado força, Senhor. Sofrido de insônia, Jesus, sofrido de ansiedade, que não tem encontrado força para se livrar dos vícios, das drogas lícitas e ilícitas, Senhor, dos vícios de jogos, vícios com pornografia, meu Deus. Tira as vendas dos nossos olhos, nos faça enxergar, Pai. Em nome de Jesus, nos faça enxergar aquilo que precisamos enxergar. Ser conosco, que possamos nos voltar para Ti, Jesus. Onde foi que nós nos perdemos, Pai? Que possamos voltar ao primeiro amor. Que possamos, Senhor, em nome de Jesus, sermos gratos a Ti, Senhor, por tudo que o Senhor fez, faz e fará nas nossas vidas. Usa-nos, Senhor, conforme o Teu querer. Acalenta as vidas, Senhor, que têm passado pelo vale, Senhor, da sombra da morte. Morte espiritual, morte física. Oh Deus, ministra do Teu Espírito sobre as nossas vidas nesta hora, Jesus. Se há alguém desviado, se há alguém, Senhor, que se afastou de Ti, não tem encontrado forças para voltar. Dê forças para que volte agora, Jesus. Em nome de Jesus, Senhor. Tira dos braços de Satanás, tira das trevas profundas. O Senhor é o Deus de cura, de restituição, Deus que salva, purifica, que morreu por nós, por
todos nós. Não há nada, nenhuma condição que exista que o Senhor não possa nos tirar, porque o Senhor é o Deus do impossível. Aquilo que é impossível para o homem é possível para ti. E o Senhor não é homem para que minta. Se o Senhor tem promessas nas nossas vidas, Senhor, o Senhor nos dará escape. O Senhor nos tirará do monturo de lama, Jesus. Eu te peço, Senhor, que o Senhor dê uma noite de sono reparador a todos nós e nos fortaleça, Senhor, a cada dia mais e mais. Tende misericórdia do seu povo, Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus te abençoe. Obrigada por ficar aí até agora. Que Deus nos abençoe e dê uma noite reparadora de sono em nome de Jesus. Amém? Beijo no coração. Deus abençoe. Tchau.